Este grande quadro ao nosso lado é um óleo sobre tela, pintado em 1896 por Francisco Aurélio de Figueiredo e Melo e encomendado pelo Banco da República do Brasil para decorar o palácio. É uma representação da sessão solene de posse do presidente Deodoro da Fonseca, no momento em que era efetuada a leitura do juramento à Constituição Republicana. Na pintura, aparecem retratados o Salão do Congresso, no antigo Paço de São Cristóvão, e Prudente de Moraes, exercendo a presidência dos trabalhos na Assembleia Nacional Constituinte. O compromisso constitucional do presidente da República e vice-presidente eleitos, realizado perante o Congresso Nacional Brasileiro, é um dos momentos mais importantes de toda a posse presidencial. Perante os membros do parlamento, eles vão jurar respeitar a Carta Magna do país. Cumprida essa etapa, só então passarão a ser efetivamente presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil. O Brasil teve 7 constituições, sendo uma no Império e 6 após, desde a proclamação da República. A última e atual Constituição foi promulgada em 1988. Próximo ao quadro e nele reproduzida, vemos a cadeira de braços usada por Prudente de Moraes como presidente da Assembleia Constituinte de 1891. Este busto, mais próximo de nós, feito em bronze, se chama A República. Foi inspirada na Marianne, figura alegórica de uma mulher que representa a República Francesa. O nome Marianne era muito comum na França, remetia à mulher do povo e representava a participação popular na Revolução Francesa, especialmente a participação feminina. A Marianne representa a permanência dos valores da República e dos cidadãos franceses, liberté, égalité, fraternité, que em português significa liberdade, igualdade e fraternidade. Marianne é a representação simbólica da Mãe Pátria, simultaneamente enérgica, guerreira, pacífica, protetora e maternal. Em vários países, a efígie ou imagem da República é a personificação do regime republicano e do próprio Estado onde esse regime vigora. Geralmente, a imagem da República é representada iconograficamente por uma mulher, ostentando um barrete frígio, espécie de touca utilizada pelos revolucionários durante a Revolução Francesa na tomada da Bastilha em 1789, que culminou com a instalação da Primeira República Francesa em 1793. Por essa razão, tornou-se um forte símbolo do regime republicano. A efígie da República é também o símbolo da República Federativa do Brasil. Esse símbolo está também em diversos objetos e documentos do Brasil. Seu uso mais comum é na moeda brasileira, o real. É usado em todas as cédulas, também na moeda de R$1 e nas moedas antigas.
Você está diante de um dos quadros históricos mais famosos do Brasil. Uma tela que está no imaginário coletivo do povo brasileiro. Quer saber um pouco mais sobre ela? Pintada por Pedro Bruno em 1919, esta tela chama-se A Pátria e representa a confecção da primeira bandeira da República Brasileira. É uma alegoria ao nascimento do novo sistema de princípios positivistas no Brasil. A cena, formada principalmente por mulheres, nos remete a Marianne, símbolo da Revolução Francesa. Observe, a mãe que alimenta o bebê, este representando a República que nasce, as várias crianças, as distintas gerações que formam essa nação, onde todos empenham-se em oferecer contribuições. Quase dissolvido nas sombras, o velho representa o passado. No quadro se destaca a luz intensa, a luz da República, contrastando com áreas de sombra, uma sombra sem tristeza, pois estas simbolizam um passado de glória. Pedro Bruno, em sua alegoria, não poderia deixar de mencionar as figuras de nossos heróis e mártires, símbolos da luta pela sobrevivência da nação brasileira, representados ao fundo da tela: Tiradentes, Marechal Deodoro da Fonseca e Benjamin Constant. Tiradentes, representado no seu derradeiro momento, de camisolão e com a forca ao lado, Marechal Deodoro da Fonseca aparece num típico retrato oficial, e Benjamin Constant traja a farda que usou na Guerra do Paraguai. Diz-se que a obra faz alusão ao fato de as filhas do republicano Benjamin Constant terem bordado uma bandeira positivista e tê-la oferecido à Escola Superior de Guerra. Pedro Bruno, o artista que pintou essa tela, nasceu em Paquetá, no Rio de Janeiro, em 1888. Estudou na antiga Escola Nacional de Belas Artes, tendo sido premiado várias vezes, inclusive pelo quadro A Pátria. Este salão identifica um cenário de poder. Trata-se do salão ministerial, ambientado à maneira da presidência da República. Na época do Barão de Nova Friburgo, era utilizado para pequenas recepções ou refeições. Após a instalação da presidência da República, foi chamado de Salão de Despachos e Conferências e, posteriormente, Salão Ministerial, pois servia para reuniões do presidente com seu ministério. Observe sobre a mesa, ao centro, o conjunto de pastas usadas para o despacho nas reuniões do presidente com os ministros. A pasta do presidente tem gravada em dourado a inscrição Presidente da República. As demais pastas têm gravados os nomes de cada ministério. O salão era originalmente forrado de papel de parede, que foi substituído por pintura decorativa a óleo no final do século XIX. Teve sua pintura alterada na década de 50, quando foi aplicada uma camada lisa sobre a decorada, que foi restaurada entre 1985 e 1988, já quando era museu. Seu teto, apesar de vários retoques, mantém ainda a decoração original, onde se destaca a pintura de Baco, deus do vinho e da folia, junto de sua esposa Ariadne. Ainda hoje, o Salão Ministerial mantém o clima solene das reuniões e das decisões capitais sobre o destino da nação. É um símbolo do poder. Nesta sala, você pode observar também os bustos dos dois primeiros presidentes do nosso país, os marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto.
Esta sala é a sala dos símbolos. Você deve estar se perguntando o porquê de uma sala só para os símbolos, não é? O fato é o seguinte: os símbolos são parte da identidade dos estados. Já que a legitimidade de um governo não pode ser conseguida à força bruta ou por instrumentos jurídicos, ela é alcançada unicamente a partir da sua aceitação pela sociedade. Essa aceitação e identificação de uma nova ordem reflete-se também na aceitação e incorporação de novos símbolos. Estes novos símbolos tornam-se, então, poderosos instrumentos de propaganda do governo. No Brasil, a passagem do Império para a República foi caracterizada pela substituição de símbolos. Não foi uma ruptura muito drástica, podemos dizer, até que houve adaptações. Por exemplo, a bandeira positivista adaptava o brasão do Império. As armas da República fundiam elementos militares com elementos das armas do Império. Já quanto ao hino nacional, bem, essa foi uma outra história. Convocaram um concurso para a criação de um novo hino. No entanto, o hino eleito não agradou e a aclamação popular exigiu a manutenção da antiga melodia monárquica, criada por Francisco Manuel da Silva. Isso mesmo, a melodia, não a letra, pois o hino nacional permaneceu sem letra até 1909. Foi em um concurso que vieram a público os versos de Joaquim Osório Duque Estrada, versos que permanecem até hoje, salvo algumas adaptações ao longo dos anos. Enfim, foi só em 1922, às vésperas do centenário da independência, que os versos de Osório Duque Estrada foram oficializados como letra do hino nacional. A história do hino nacional brasileiro significou a vitória do povo e suas tradições culturais no projeto de construção do imaginário coletivo brasileiro. Aqui você pode ver o quadro A República, de Décio Vilares, e a estátua A República, fundida pela Casa da Moeda, e também a bandeira nacional. Nossa bandeira foi instituída em 19 de novembro de 1889, 4 dias após a proclamação da República. Ela foi projetada pelos positivistas Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos. O desenho foi feito por Décio Vilares, e a inspiração veio, como já dissemos, da bandeira do Império, desenhada pelo pintor francês Jean-Baptiste Debré. No lugar do brasão imperial, adotou-se o círculo azul, transpassado por uma faixa branca com a frase Ordem e Progresso. Essa frase é advinda da máxima positivista: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Cada uma das 4 cores da bandeira nacional tem um significado. O verde simboliza nossas matas, o amarelo, o ouro, representando as riquezas nacionais, e o branco, a paz. O círculo azul ao centro representa a esfera celeste e alude ao passado colonial do país, o azul do brasão português. O conjunto de estrelas da bandeira representa o céu do Rio de Janeiro às 8h30 da manhã de 15 de novembro de 1889, data da proclamação da República. A única alteração na bandeira nacional, desde então, foi em 1992, quando uma lei federal fez com que todos os novos estados brasileiros, bem como o Distrito Federal, fossem representados pelas estrelas, e os estados extintos suprimidos de sua representação.
Aqui, ao lado da escadaria, está o Hall dos Presidentes, com quadros dos presidentes que comandaram o país no período de 1889 até 1910. Do outro lado, os presidentes do período de 1910 até 1930. Vamos lá, identifique cada um deles pela inscrição no metal dourado que emoldura a imagem. Aqui podemos ver a miniatura de um monumento. Esta miniatura foi modelada na Alemanha e foi dada de presente por um siderúrgico alemão ao presidente Marechal Hermes da Fonseca, por ocasião de seu casamento com Nair de Tefé, em 1913. À frente desta miniatura, vê-se uma placa na parede. Ela também foi um presente, uma homenagem ao governo brasileiro. Com a data de 22 de agosto de 1944, ela marca a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial.
Essa é uma bela escadaria, não é mesmo? Junto dos vitrais, da clarabóia, que você logo verá ao subir a escada, das pinturas e esculturas, este edifício realmente ganha ares de um verdadeiro palácio. Com influências italianas, o arquiteto alemão Gustav Weineldat construiu um projeto inspirado principalmente nos primeiros palácios urbanos de Florença, do final do século XV, e nos palácios à beira do Grande Canal de Veneza. Fazendo da escadaria o eixo da construção, o arquiteto alemão fez como os renascentistas, destinou o térreo aos empregados da família e a um salão de banquetes voltado para o jardim. O segundo pavimento, para receber convidados em grandes festas e recepções, além de abrigar uma capela para culto exclusivo da família. E por último, o terceiro pavimento, para os dormitórios e demais áreas reservadas.